Ok. Bom dia, boa tarde a todos os companheiros e companheiras, amigos, seguidores do blog do Sobrinho. A gente está entrando agora, né, com uma entrevista aqui, com uma live, né, com os bacharéis em direito, né, e os advogados, doutor Emanuel Silveira, doutor Lenivaldo Lima e Rui Rodrigues, doutor Rui Rodrigues. E a gente vai falar hoje sobre fake news, eleições e democracia. Ok? Então, vai ser um debate interessante, conto com a participação de todos. Quem puder, já vai compartilhando essa live nos grupos e com as pessoas e vamos participar aqui. Beleza? Vamos embora. Dividir a tela aqui para a gente falar com os nossos convidados. Ok. Doutor Emanuel Messias, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, João Sobrinho. Bom dia, professor Rui. Bom dia, professor Lenivaldo. Rui, bom dia, Rui. Bom dia, João. É uma satisfação poder estar compartilhando e dividindo com você e com as pessoas que seguem o blog do João Sobrinho, que a gente sabe do alcance, e participando de um tema tão importante, tão atual, né, tão emergente, e diante de duas figuras ilustres também, dois debatedores que, como eu lhe tinha lhe dito quando você me convidou, que para mim é um desafio, e assim, eu vou ficar muito mais prestando atenção para aprender, né, com o doutor Manuel, que é uma figura que tem feito tantas lives aí, discutindo tanta coisa, e com o doutor Lenivaldo também, que eu aprendi tanto na história política, como na história sindical, tantas coisas que me ajudaram a ser um iniciante, né, no direito, mas com muita vontade de aprender e tentando compartilhar um pouquinho que a gente aprendeu durante a caminhada e na vida. Ok, Lenivaldo, bom dia, Lenivaldo, seja bem-vindo. Bom dia, João Sobrinho. É um prazer estar com você, com o Mano, aprender muito de Mano, expert em direito eleitoral, o melhor que eu conheço. E estar com o Rui também aqui. Para mim é aprender com vocês todos aqui. Eu estou também para escutar e ver. Nós estamos numa conjuntura muito difícil, essa questão da pandemia. Está tudo sobre Estado, né? Tudo sobre a avaliação, segunda avaliação. Então, nós estamos, na verdade, para partilhar e escutar muito também, porque as coisas estão tudo por vir. A experiência uma conjuntura. Ok, então. A gente vai debater hoje sobre fake news, né? É um tema que está aí na mídia, né? E a gente já vai começar com isso, né? Com isso aí. Como é que vocês estão vendo isso, né? Em relação a fake news, essa divulgação, fake news que interferem em eleição. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, isso também está acontecendo. Como é que vocês estão vendo essa questão das fake news aí, com a abertura de CPI, com investigação no Supremo Tribunal Federal? Como é que vocês estão vendo isso? Mano. Rapaz, primeiro eu vou agradecer os elogios, né, mas vou retribuir os elogios também, porque ser elogiado por essas duas autoridades, aí a gente se sente numa responsabilidade maior. Eu realmente não sei de onde eles tiraram essa ideia aí de que eu sou isso tudo aí, né? Mas é um desafio para a gente. O que eu tenho visto, o que a gente tem acompanhado até na comunidade acadêmica que é do direito eleitoral, ligada mais ao direito eleitoral, é que é uma preocupação, porque, de qualquer forma,
influencia, pode influenciar no resultado da eleição, né? E que tem que ter um certo cuidado, né? Um cuidado maior com relação a esse tipo. Eu sou meio contra esse termo. Eu uso o APUS porque empurraram, né? Porque tem esse costume de usar um termo em inglês, não sei para quê, porque a gente tem aqui fofoca, mentira, tem um bocado de coisa, né, que já é tipificado no Código Penal e que não precisaria mais de uma legislação a mais, mas em virtude do uso, né? E não é nem do uso, é do abuso, o uso excessivo dessas questões passou a ser uma preocupação eleitoral, que antes não era, né? Antes era, mas não com esse nome. Quando a pessoa publicava um folhetim falando do outro candidato, quando a pessoa publicava alguma notícia no jornal e tal, era punido com o direito de resposta e o próprio Código Eleitoral também prevê outras punições, inclusive penais, com relação a isso, né? E hoje a gente se vê se deparando com o abuso dessas notícias falsas, né? Desse fake news, né? Como querem incutir na cabeça da gente esse termo. Pois é. Também tem a questão, né, assim, segundo quem está sendo acusado de cometer as fake news, de propagar as fake news, estão falando muito no direito da liberdade de expressão. Como é que você vê isso aí, Lenivaldo? Veja bem, Rui, creio que o humano, na sua simplicidade, colocou algumas coisas que, nas eleições, elas sempre foram presentes, né? A questão da mentira, da fofoca, da baixaria, que atinge o adversário para ganhar resultados eleitorais. Isso sempre existiu. Só que com as redes sociais, a internet, aparece um ambiente novo. Ou seja, você não sabe exatamente aonde a mentira chegou. Você imagina, mas ela chega a um alcance que a pessoa atingida, certo, não tem como dimensionar, tá? Haja vista aí as questões dos robôs. São milhões e milhões de postagem, né, automático em segundos, e você não sabe, de fato, o tamanho, a dimensão que isso atinge nas consciências dos eleitores. Um fato muito, muito agravante é o falar do comitê do ódio, né? Ou seja, uma política estatal para fazer a mentira, para disseminar ódio, para disseminar sustentação a uma forma de fazer política que a legislação abomina, que a moral popular também abomina. Tá? Dizer isso, que é liberdade de expressão, é uma inversão de valores. É inverter os valores. A mentira nunca será uma verdade. É por isso que querem sabotar o STF, querem sabotar o Congresso, porque querem afirmar uma mentira como se verdade fosse. E não é. Certo? A liberdade de expressão, ela é baseada numa verdade, tá certo? Que tem limites. Ou seja, o limite está na intimidade do outro. O limite está na honra do outro. O limite está no direito do outro se expressar. Então, esta liberdade de expressão que eles arrogam é mera retórica ideológica para tentar passar uma mentira como verdade. Certo? Nós não podemos aceitar isso, combater, e temos que combater permanentemente. Até porque quem está nesta agenda está negando as instituições. Por exemplo, calaram,
ficaram mudos diante do depoimento, do inquérito sobre as fake news, e assim continuam. Nessa semana foi esse o grande noticiário. Então, João e caros amigos, acho que nessas eleições, combater a fake news é garantir a democracia. É com democracia que a gente combate isto, com liberdade, com debates, com diálogo franco, com as instituições fortalecidas para ter controle e fiscalizar esse tipo de ação. Então, creio que este é o caminho, não vejo outro. Ok. Quero aqui falar com os nossos seguidores que também podem participar, podem fazer suas perguntas, né? Inclusive, a gente já tem aqui a participação da Rita Nascimento, que pergunta o seguinte, né? Que fala o seguinte, né? Ela coloca aqui: como explicar para a população uma linguagem mais fácil sobre essas mentiras? Como é que a gente pode estar fazendo isso aí, Rui? Acho que Rui caiu. Rui caiu aí a internet dele. Aí você pode vocês aí, mano, como é que tu acha isso aí? Como é que a gente pode tratar essa linguagem mais fácil? Eu acho que de uma forma mais simples, sabe? Por isso que eu me preocupo muito com esse termo, porque você vai falar de fake news e muitas vezes a população não consegue entender, porque é desnecessário usar esse termo, né? A gente tem termos em português para fazer isso. Eu sou um advogado que eu falo feito matuto, né? O sotaque de matuto não me deixou, não me abandonou. Então, eu costumo dizer que é mentira, notícia falsa. A gente tem que incutir na cabeça da população é o seguinte: é não acreditar em tudo que se lê na internet, né? Porque hoje virou um costume isso, né? Hoje você acorda e, ao invés de ler os jornais, você lê. Tem gente que lê o WhatsApp, né? Tem gente que vai para o Instagram, né? E ao invés de apurar as notícias, fica aí à mercê da opinião dos outros, né? Então, não vai apurar se um fato é verdade, se realmente aconteceu e tal. É uma coisa muito, muito danosa, sabe? Eu acho que isso é um perigo muito grande. Mas não por conta desse termo, né? E eu digo mais, eu repito, né? Isso não é uma coisa nova, né? A gente em eleição municipal, né? Aí aqui na nossa região mesmo, quanto já se teve de prejuízo com notícias falsas, com até pesquisas falsas, publicadas falsas, com resultados falsos, né? Puramente impressos, sem nenhuma pesquisa ter havido, sem nenhuma pesquisa ter registrado, e a gente já sofreu isso aí na região, no âmbito municipal, né? Os municípios aqui da região Mata Sul, né? Quanto se tem, né? O costume de inventar um boato, uma música que denigra a imagem do outro candidato, né? Quantos singles, né? Denegrindo a imagem do outro candidato. Quando eu estou trabalhando numa consultoria de direito eleitoral, eu tenho muita preocupação com relação a isso, sabe? E você se apegar ao argumento de dizer, não, mas eu sou livre para dizer o que eu quero, a Constituição me garante. Isso o camarada está recebendo um tiro e quer atirar também, porque a Constituição lhe garante que você pode falar o que você quiser, mas ela diz, em outras palavras, que você tem que ser responsabilizado por aquilo que você fala. Então, há um limite. Voltei. Há um limite nessa sua liberdade. Não é uma liberdade pura e simples. Fica de volta. Não pode dizer o que você quer, né? E até pode, mas você vai ser responsabilizado por aquilo que você diz. Então, você tem que pensar no que é que você está dizendo, né? E a linguagem que a gente tem que trazer é essa, e não trazer para a população, a linguagem que a gente tem que trazer é essa. É uma linguagem simples, não trazer uma linguagem científica, técnica. Essa aí a gente deixa para as academias,
A gente deixa para os acadêmicos, deixa nas conversas né, de cientistas políticos, de advogados, de eleitoralistas, de ministros e de tudo mais. Né? Mas para a população, Rita fez uma pergunta importante, né? Para a população, o que a gente tem que passar é a linguagem que o povo entende. Né? Não adianta eu vir aqui, vou usar um termo que é usado juridicamente, eu vim aqui falar de tutela de evidência se eu só conheço titela de galinha. Né? Tem um amigo nosso, professor Hélio, que também já plageia também Ariano Suassuna. Não é mais fácil falar de mentira, né? De boato, do que falar de fake news, porque parece uma coisa muito distante, tá? E é uma coisa tão próxima. O que a gente utilizava antigamente, o famoso boato, a famosa o fuxico, com o advento das redes sociais, principalmente com a internet, com o advento da internet, essa coisa tem ficado cada vez mais complicada. Inclusive, quando a gente começou a escutar essa palavra fake news, né, que já é americanizado, como Ariano sempre dizia, a eleição de Trump, né? Praticamente a eleição de Trump foi patrocinada, teve como arauto da disputa a criação de notícias falsas, de situações que levavam a população, através dos robôs, bem colocado, os robôs que fazem milhões de postagens sobre notícias falsas que entram no imaginário popular, até porque todo mundo é uma inversão do direito, não é isso? Até que se prove o contrário, todo mundo deveria ser inocente, mas até que se prove o contrário, todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão. E quando você entra na seara política, aí é que essa coisa fica cada vez mais grave. Eu me lembro, professor João Sobrinho, que acho que em 2016, salvo engano, 2017, teve uma trabalhadora que foi lixada pelo simples boato que disseram que ela era estupadora de crianças, né? Matou crianças para fazer ritual negro. Veja, a situação de um boato, de uma coisa disseminada nas redes sociais. O quanto é criminoso, porque não garante que as pessoas porque quando você diz uma verdade, a verdade ela parece que não contagia tanto quanto a mentira. A mentira ela tem uma capacidade de proliferação que, pelo amor de Deus, quando você é caluniado, você é injuriado, quando você é defamado nas redes sociais, daqui que você venha provar que o que foi lhe dito não é verdade, você já está acabado. E na política, que é uma coisa que é tão dinâmica, é quase que impossível. Fica sempre a questão da dúvida. Será que é? Né? Será que é verdade? Será que é mentira? Aquela teoria, né? Onde tem fumaça, tem fogo. E na política, às vezes, tem um tempo, né, amigo? Tem um tempo na política. Ok. Eu vou registrar aqui o pessoal que está participando conosco aqui no chat, né? Registrar aqui Rita Nascimento, a gente já falou. Luciana Siqueira está acompanhando, dizendo bom dia, amigos. Eduardo Henrique, agradeço a participação também. Vou fazer a sua pergunta já, Eduardo. Eduardo diz o seguinte aqui, pergunta o seguinte: mas vocês concordam com o comitê para decidir o que para decidir o que você posta, se o que você posta é verdade ou não? E aí? Isso é uma discussão nova que estão fazendo aí, né, nessa questão, alguns alegando que é censurar. Olha, o Facebook e o Twitter já estão fazendo isso há muito tempo. Eles analisam a notícia, e se a notícia for inverídica, se houver denúncia e for comprovada que a notícia é falsa, a notícia é derrubada, o post é derrubado. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente não pode cair no famoso conto do vigário, né? A gente não pode apoiar uma coisa agora sem analisar direitinho e depois, mais na frente, sentir o prejuízo disso. Como já houve
Eu já vejo muitos acadêmicos reclamarem da questão da lei da ficha limpa. Quantos candidatos que tiveram os seus nomes incluídos, né, como inelegíveis, mas que conseguiram, 2, 3 anos depois, limparem seus nomes na justiça, sendo absolvido dos processos, e aí o cara ficou prejudicado na eleição, né? E como tantas outras coisas. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a gente tem que ter cuidado muito com os excessos, né? Os excessos. O excesso de censura também pode ser um prejuízo, né? A própria censura já é um prejuízo, né? Se a lei pune, se a lei diz que você pode dizer, mas que ela vai olhar e vai medir se o que você diz causou prejuízo e vai lhe aplicar uma pena, a gente já vê a lei regulamentando aí, né? A gente já vê uma regulamentação legal, né? No projeto de lei. No projeto de lei que está circulando no Congresso, tem uma emenda do pessoal mais favorável ao governo que quer que os provedores de notícias nas redes tenham os dados pessoais de quem se inscreveu nela e possa divulgar quando dá as fake news. Aí você tem um Twitter, lá está o teu RG, teu CPF, teu telefone, teu endereço pessoal. Tá? Então, vejam só, como nós estamos em épocas também de má utilização desses bancos de dados, nós precisamos, de fato, acompanhar o que anda de mudanças na legislação. Porque a venda de dados, né, já visto o que aconteceu com o Facebook nas últimas eleições, as plataformas foram nas eleições americanas, nas eleições brasileiras, né? Basta assistir aquele documentário Democracia em Vertigem, como ele faz, tá certo? Que a plataforma do Facebook foi utilizada com fins eleitorais. Mas a fake news, ela tem um dado diferente da fofoca e que nós conhecemos do fuxico, porque a fofoca e o fuxico é muito dentro dos vínculos das proximidades que se tem. Se bem que isso pegou dimensões maiores com as redes sociais. Mas ela se apresenta um dado, porque quem produz com a intencionalidade de convencer o outro. De convencer o outro a partir, colocando contra um terceiro. E esta intencionalidade, ela é produzida a partir de uma análise sua. Vou dar só o exemplo. Mano é favorável ao Esporte Clube do Recife. Torcedor fanático do Esporte Clube do Recife. Eita, isso é... Na verdade, não é mano, é Rui, né? Rui é o torcedor fanático. Lenivaldo é torcedor do Santa Cruz. Opa. A pessoa que quer atingir Lenivaldo sabe que Rui é muito simpático a Lenivaldo. Começa por onde? Começa dizendo a Rui, ó, todo torcedor do Santa Cruz é meio capenga, é brochola, não sei o quê. Começa porque Rui, na adversidade de torcedor do esporte contra o Santa Cruz, já tem uma facilidade de aceitar aquilo que é desfavorável ao Santa Cruz. Então, é assim que a notícia vai entrando, a notícia falsa. Eles vão preparando o ambiente para dar notícia falsa. Então, a fake news, ela antecede de um estudo de produção da notícia, para convencer o público-alvo que ela quer atingir. Ela não é solta no ar, ela não é gratuita, simplesmente gratuita. Quem
Quem distribui ela gratuitamente é quem compartilha. Mas o produtor tem a intenção clara de atingir um alvo que é estudado, naquilo que facilita assimilar a notícia. Aí, para o público evangélico, vai a linguagem evangélica. Certo? Que a esquerda é o Satanás, que a esquerda é isso, é aquilo outro. Vai preparando em conceitos amplos para atingir aquilo que ela quer. Você não votar na esquerda. Entendeu? Então, esta, para mim, é uma grande diferença entre a fake news, essas mentiras das redes produzidas, principalmente para as eleições e para a política, para aquelas que nós convivemos muito nas eleições locais. O cara dá um discurso no palanque, aí pega o discurso dele, adultera e bota no carro de som diferente. Tá? Não, agora estuda o público que quer atingir e joga a notícia para como pedagogicamente atingir o objetivo de convencer o outro com aquela mentira. Então, para mim, isso aqui é muito mais grave. Eu confesso que agora eu fiquei preocupado, Lenivaldo, porque essas duas fake news aí me atingiram. Primeiro, eu sou torcedor do Santa Cruz. Segundo, eu sou evangélico. E sou de esquerda. E agora eu decido o quê, meu Jesus? Muito cuidado com as notícias que atingem a esfera pública. Alguns torcedores de esporte. Eu não vou dizer que são todos, não, porque tem uns amigos aí que se desviaram ao longo do caminho, né? Outros que botaram até o filho no mau caminho também, mas eu vou relevar essa questão aí e vou ficar só no direito eleitoral. Ó, é o seguinte, aí o Eduardo ainda colocou aqui o seguinte, né? Ele colocou aqui que o limite da liberdade e o crime é o crime se eu difamar, ofender ou caluniar, tem punições na Constituição, acho que é o que ele quer dizer aqui. Acho desnecessário criar uma lei específica para notícias falsas. E aí, vocês acham que isso que é preciso ou não? Hoje em dia, já tem se visto que a notícia falsa, o que está se fazendo em questão de legislação é para o controle disso, né, para a averiguação. Mas a questão da notícia falsa, como a gente tem dito aqui, há muito tempo ela já vem sendo punida. Quantos programas eleitorais, né, de propaganda eleitoral no período da campanha, né, foram silenciados pelo controle do judiciário? Né, quando o candidato entra com a prova de que vai haver uma notícia falsa, que vai haver uma mentira, né? Eu vou sair para ver se melhora. Eu não estou conseguindo acompanhar a discussão. Tá muito ruim. Tá travando, né? Aí eu acho o seguinte, que deve haver o controle dessa notícia, e o controle no sentido do seguinte, de ser ágil na questão de verificar se aquilo é verdade, né, como foi feito pelo Facebook, só que com um certo cuidado. A voz está chegando 2 horas depois. Vocês falam de 2 horas é que eu consigo... Oi? Pronto. Mas a punição, eu acredito, que já está havendo. Desde o problema... Beleza. Ô, Rui. O problema é prova. Gente... Murilo Kiduti entrou aqui também, mano. Murilão. O Tricolor. Ele diz o seguinte: bom dia, amigos, saudações tricolores. As manifestações antidemocráticas estão ocorrendo rotineiramente. São atos criminosos e apenas vemos notas públicas das instituições. O que está faltando para tomarem medidas enérgicas e punir os culpados? STF, Congresso? Será que estamos ao Deus dará? Abraço. Quer comentar, Rui, aí, a participação de Murilo?
travando a de Rui. Beleza. Então, bom, é o seguinte, é aqui Paulo Fernando de Miranda. E quando a fake news vem através da grande imprensa, qual o controle possível se não pode fazer censura? É outra discussão interessante, né? Mas veja só, eu sei onde Paulo, eu sei onde o doutor Paulo Miranda quer chegar. Um abraço aí, doutor Paulo. Um abraço aí, doutor Paulo. Ajudando muito. Mas veja só, quando parte da grande imprensa, é perfeitamente possível a punição. O Código Eleitoral prevê, inclusive, que tire do ar se ela fizer uma afirmação inverídica e se persistir nessa afirmação, né, é possível até tirar do ar. E quantas retratações a gente não viu durante a eleição a Globo fazer, a Band fazer, né? Quer dizer, a legislação está lá e ela exerce um certo controle nisso. O indivíduo tem a liberdade de dizer, mas ele tem a responsabilidade por aquilo que ele diz. Porque é assim que a Constituição trata. Ela lhe dá a liberdade, mas ela também lhe dá a responsabilidade de responder por aquilo que ele diz. E, inclusive, o seguinte, proíbe a não citação da autoria. Né? Se for um artigo sem autoria, uma notícia sem um autor, aí essa daí não pode nem ser publicada. Mas se foi, aí cabe àquele que se sentiu lesado buscar o meio judicial compatível, no caso a Justiça Eleitoral, para que se tome providência para um direito de resposta, ou se houver desobediência, para que se tome providência, até para que se tire do ar a programação. Ok. Com a grande imprensa é mais fácil de identificar, né, mano? É verdade. Difícil é quando é um robô. Isso. A grande imprensa, um abraço ao doutor Paulo Miranda. A grande imprensa é mais fácil de identificar, é uma agência de notícia, está lá identificada, o jornalista está identificado. Agora, quando você dissemina por robôs ou por hacker, né, ou identidade falsa de Facebook, aí para identificar, né, tira do ar, mas o estrago já foi feito, né? Punir o autor do dano, aí fica muito mais difícil. Creio que aí a legislação, num controle de postagem, né, a gente tem que ficar entre a liberdade e não ter a censura, tá? Mas algum tipo de controle deve ter, principalmente nos períodos eleitorais. Eu diria, corriqueiramente, precisa ter um outro tipo de controle mais digamos assim, mais light, mais liberal, mais solto, né? Mas agora, no período eleitoral, como você está numa concorrência intensiva, com prazos bem determinados, tem que ter um determinado controle dos partidos e dos candidatos, tá certo? Uma fiscalização mútua que permita uma concorrência leal, certo? Porque o que nós vemos aí a CPI da fake news e o inquérito demonstrando o que foi assustador em 2018, né? E que continua. Saiu tudo do ar? Não, alô? acho que não está. Ainda está ao vivo. Tá eu e tu, né, mano? Mas tá só nós dois, né? Porque João ainda está na linha aí. Certo. Rui saiu. Voltei. Rui também está chegando. Agora a questão que fica, mano, como explorar um pouco mais nesses minutos, o lado positivo das redes sociais é que isso poderia fomentar, otimizar uma participação popular nas decisões governamentais, ou seja, um aperfeiçoamento da democracia muito mais alto, né? Se a gente, digamos,
o tipo ideal, ninguém solta mentira, mas todo mundo se colabora, todo mundo busca a verdade, todo mundo quer construir o bem do outro. Então, como seria esse cenário numas eleições? Né? É muito idealismo, né? Ó, vou registrar aqui agora a participação de Uitânia Dias, Minas Gerais. Ó, aqui, até a audiência de Minas Gerais. Beleza? Um abraço aí para quiser participar aí conosco com pergunta, pode participar, né? Eu queria agora, companheiros, entrar no segundo ponto da nossa pauta aqui, que é a questão das eleições, né? Essas fake news, ou as notícias falsas, né? Que o brasileiro gosta de americanizar os termos, né? Essas fake news podem atrapalhar as nossas eleições municipais, inclusive aqui em Palmares, no interior de Pernambuco? E muito. A gente já teve uma eleição muito onde a notícia falsa rolou descaradamente, né, em jornais apócrifos, em CDs com fotos de acidente dizendo que era assassinato, né? Imagina agora com o Facebook. O que a gente tem que se policiar é no sentido de buscar punição, né, daqueles que difundem a notícia, mas que pode haver uma influência no resultado da eleição, sim. A gente teve aí uma eleição presidencial que foi marcada por um candidato que não participou de nenhum debate e só aparecia pela internet, né, ou quando era entrevistado na rua, né, e foi feito toda na internet. A gente sabe que a internet, daqui para frente, é uma novidade e uma coisa que veio para ficar e que o direito vai ter que se evoluir para exercer o controle necessário, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? E averiguar essas notícias que difundem. É como o Lenivaldo disse, é muito. Quanto tempo a gente veja só o que é. Por que é que eu digo que fake news não é uma novidade? Quanto tempo você ouviu falar que ser comunista era ser ateu? Que ser comunista era ser isso, ser aquilo, que ser de esquerda era ser ateu, era não acreditar em Deus, era não acreditar na bandeira, era não ser patriota. Há quanto tempo esse discurso vem? Né? Há quanto tempo esse discurso vem? E ressurge agora de novo com uma certa força. Ressurge agora com uma certa força. Fake news sempre existiu. O problema é o dano que ela causa pela internet, porque o alcance é mais longo. A gente às vezes não tem nem ideia. Você falou aí, a gente está falando aqui de Palmares, mas tem uma pessoa lá em Minas Gerais assistindo. Né? Eu gosto muito de exemplificar para que a pessoa entenda o poder que tem a internet. Uma vez eu estava com a minha filha em São Paulo e ela nunca tinha ido em São Paulo e passou uma outra menina com a mãe. A gente estava na fila de um evento que ia ter lá, né, que minha filha queria ir. E aí passou uma mãe com a filha e a filha olhou para mim e disse: "Eu conheço essa menina, mãe." Aí minha filha disse: "Eu conheço ela." Eu disse: "Vocês se conhecem de onde? Que tu nunca veio aqui?" Na internet, essa menina tem um canal no YouTube e eu converso com ela pelo canal. Aí a mãe da menina disse: "É verdade, ela tem um canal mesmo e ela disse que conhece sua filha da internet." Minha filha nunca tinha ido lá. Né? Veja essa notícia das mamadeiras, do kit gay, do não sei o quê, o dano que isso causou. Quanta gente ainda hoje não acredita nisso, mesmo a imprensa tendo dito que era mentira, mesmo a justiça tendo obrigado as pessoas a retirarem as postagens, mas esse dano ainda hoje existe. Como também a gente pode exemplificar do lado contrário,
né? Quanta gente ainda acredita que Adélio não agiu sozinho? Quanta gente ainda acredita que Adélio agiu sozinho? Mesmo a justiça já tendo dito, a Polícia Federal publicou aí resultado de inquérito dizendo, não, ele agiu sozinho. A justiça diz que ele agiu sozinho, mas na cabeça do povo ainda está incutido, né, que ele agiu a mando de alguém, que houve aquela teoria da conspiração e tudo mais. Né? Quanta coisa nesse sentido. Né? E a gente vê que isso é um prejuízo. E no nível municipal, a gente vem lidando com isso há muito tempo. Há muito tempo. Numa eleição passada, não vou dizer o município, nem os candidatos quem eram, mas lá por 2008, a gente teve uma eleição com CDs que foram colocados com foto de um acidente de ônibus, dizendo que foi o outro candidato que matou aquele povo todinho. Mano, tem gente acreditando que a Terra é plana? Pois é, rapaz, tem gente que acredita que a Terra é plana, que o homem não foi para a Lua e tal. Que eu não sei como é que está lidando um camarada que acredita que a Terra é plana. Mano, o debate está esquentando, a galera está participando, né? Os companheiros aqui, os amigos, né? Doutor Paulo está aqui questionando umas situações, Murilo Kiduti também. Luciana Siqueira diz o seguinte: penso que o ruim da fragilidade da nossa justiça é que demora a punição. Haja vista a cassação do presidente. Agora, depois de 2 anos, é que vem a investigação. Aí tem aqui, Murilo bota o seguinte, doutor Paulo bota o seguinte: Lenivaldo, esta participação direta via Zap, então, vai acabar com a democracia representativa, eleição dos representantes? Aí Murilo Kiduti diz: gostaria que comentassem sobre o questionamento da abertura do inquérito das fakes, está correto? E doutor Paulo diz o seguinte: doutor Emanuel, acredita em Papai Noel? E aí vamos por etapas, né? Em relação aqui a essa questão de Luciana, sobre a fragilidade da justiça, sobre as investigações, a vista cassação, que só vem depois de 2 anos de investigação. E aí, o que é que vocês pensam sobre isso? E essas fake news, está correto esse inquérito? E aí, Rui? Rui? Rui travou, João. Travou de novo. E aí, Lenivaldo, o que é que tu acha disso aí? E essa pergunta do doutor Paulo diretamente para você? Murilo, antes mandar um abraço aí para os participantes aí, né? Rita Nascimento, Murilinho, nosso amigo aí. Luciana Siqueira, vamos aí. Direto de Maragogi. Rui? A bola tá com quem? Rui. Vai, Lenivaldo, vai. Sim, mandar um abraço aí para os nossos amigos aí, participantes. Dizer o seguinte, eleições sempre é uma concorrência de alguém que quer ganhar. O problema é quando você pauta, eu lembro de algumas pautas, teve uma vez que fizeram de uma certa candidata a maior macumbeira que Palmares tinha. E isso teve resultado no público evangélico, na eleição municipal de Palmares. Uma certa eleição de Palmares. Então, imagina isso sendo usado hoje pelas redes sociais. Né? E terá. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Estamos ouvindo. Alô? Pode continuar, Leandro. Estão ouvindo? Mas qual foi a questão mesmo, João? João Sobrinho. Qual foi, mano?
João, A gente está ouvindo, a sua imagem tem que dar uma travada. Certo. Me diga qual foi a questão que o doutor Paulo levantou, que você falou. Ele diz o seguinte, né? Esta participação direta via Zap, então, vai acabar com a democracia representativa, eleição dos representantes? o que é que ele quer dizer com isso? Se o cara vai votar pelo Zap... Eu acho que não. A eleição... Eu estou entendendo que a prática de Zap... Estou entendendo que o Zap como meio de interação social e de poder também. Se vai acabar com a democracia representativa. Né? Eu acho que o avanço das tecnologias, seja elas quais forem, inclusive da inteligência artificial, que ontem o doutor Mano fez uma live belíssima com a OAB de Palmares, sobre inteligência artificial no judiciário. Eu creio que ela nunca vai acabar com a democracia representativa. Não vai. Agora, a democracia representativa vai ter que ser modificada e muito com essas tecnologias. Não podemos ter um parlamento nacional, estadual e municipal, principalmente, funcionando da forma que funciona, alheio a qualquer cidadão, principalmente no nível municipal. No nível nacional, o nível de participação e de controle fica muito maior, né? Por causa dos grupos de pressão que a sociedade constitui. Mas precisa ser modificado esses canais. Agora, deixar de existir, acredito que não. Porque o povo precisa personalizar suas estruturas de poder. Elas não podem ser disseminadas o tempo inteiro. Ou seja, tem que ter alguém que fala em nome de. Né? Isso já vem da velha política de Aristóteles, do livro clássico da política de Aristóteles e todos os clássicos da política, mesmo quem fala de democracia direta, autogestionária, as sociedades que tentaram enveredar por este caminho, elas não prescindiram de da representação da democracia representativa. Agora, esses representantes, eles têm uma responsabilidade muito maior com os representados. Eles são meros instrumentos. Eles não são finalistas. Ele não é ponto final. Eles são meios. Né? Creio que as novas tecnologias vão aperfeiçoando nesta direção. E aí vai ter que mudar essas estruturas de poder, sim, da democracia representativa. Eu creio que eu tenho um pouco entendimento sobre essas novas tecnologias. Veja só, a gente já vê a tecnologia tomando conta da eleição agora, com a pandemia, recentemente, essa semana já, né, o tribunal já decidiu, através de uma consulta de um candidato, de um político, né, que a convenção pode ser por via de videoconferência. Isso já é uma possibilidade. Já há um grupo de estudos... Essa eleição por videoconferência, isso já quer... o senhor acha que o TSE já está sinalizando que não vai ter adiamento algum das eleições? Olha, o adiamento, eu digo particularmente que é certo. O que é que está se discutindo? É que a classe política, e a AMUP já se posiciona nesse sentido, né? A classe política quer que adie para 2022. A classe de juristas, né, a classe acadêmica, quer que adie, mas adie para novembro ou dezembro. Né? Inicialmente, o TSE dizia, até a semana passada, dizia que não queria adiar. Mas agora, depois de ter consultado alguns infectologistas, né, alguns especialistas da área de saúde, já
vê a possibilidade de realizar a eleição no começo de dezembro, para que não haja prejuízo no mandato posterior, né? Para que se encerre realmente no dia 31 o mandato, no 31 de dezembro o mandato. Então, é uma coisa certa, eu acredito que sim, né? Oi. Sobre a questão da inconstitucionalidade, né? Há uma discussão muito grande com relação a discussão passa pela questão do adiamento das eleições, porque, como é uma cláusula pétrea, né? A questão do sufrágio popular, e os juristas já discutem a questão que, para se adiar a eleição, para estender, como algumas pessoas até defendem, que estenda para unificar, isso também, de certa forma, feria a Constituição, porque teria que passar por um plebiscito popular para poder alterar a questão. A discussão permeia por aí, Rui. Ela me permitam chamar de Rui, porque e de Lenivaldo. Eu lhe chamo de Mano, rapaz. É por isso. Uma vez um juiz perguntou por que eles chamam de doutor Mano. Eu disse, porque misturaram o formalismo com o informalismo. Ninguém me conhece por Emanuel, só me conhece por Mano. E o doutor veio do costume que o povo botou na cabeça, mas eu nasci sem esse título. Permeia por aí essa situação, porque a gente sabe que a Constituição, para ser alterada, precisa de uma emenda, né? E também para você alterar a regra de direito eleitoral, né, tem aquele princípio de que você altera esse ano, mas para começar a vigorar no ano seguinte, né, na eleição seguinte. Né, existe essa dificuldade. Alguns argumentam que, como estamos num momento de excepcionalidade com relação a essa pandemia, seria perfeitamente possível fazer uma legislação que autorizasse essa expansão do mandato. Alguns defendem isso realmente. Mas na comunidade acadêmica, jurídica, né, dos eleitoralistas, né, a gente vê que é quase que uníssono a questão de não estender os mandatos, porque fere a Constituição, porque fere o direito eleitoral, fere a legislação eleitoral atinente, né, e veem isso, né, como um prejuízo ao direito. Eu até levantei uma questão num evento que eu estava assistindo essa semana, né, e inclusive fiz a ousadia de convidá-lo, esse organizador desse evento que eu estava assistindo, né, para um debate nas nossas lives, né, com relação à logística. Eu perguntei, né, e a logística para fazer a eleição no dia que está aprazado, em outubro? Vai ter, diante dessa pandemia? E a logística para se fazer esse ano? Vai dar tempo de se fazer, de inseminar a urna, de testar, né, a questão dos prazos que já foram exauridos até hoje, né, e tantas outras coisas, né, que ainda tem que ser discutida. Vai dar tempo, vai ter logística para isso, o TSE vai ter suporte para isso. E aí o que me responderam foi que era melhor garantir o direito do que estar analisando essa questão de logística, porque a gente sabe que dá tempo de se fazer a eleição. Né? Então, eles entendem que tem que ser ainda esse ano, mesmo que adie, vai ter que ser esse ano. Então, a confusão é entre política, a comunidade política e a comunidade acadêmica. O TSE diz, já diz, Barroso já disse que é possível adiá-la para o início de dezembro. Doutor Emanuel e Rui, e doutor Lenivaldo, vou registrar aqui os comentários de mais um comentário do doutor Paulo Miranda, que é: a fake news é extremamente danosa para a sociedade como um todo e de difícil fiscalização, talvez impossível, sem algum tipo de controle e censura. Fica a questão: quem vai dizer o que é verdade ou mentira? Lembremos que esta definição do que é verdade ou mentira não é uma questão que tenha um único resultado, como na matemática.
E aqui, doutor Ludimar Miranda, obrigado aí pela participação também. Mas o fato de não estender interesse ao povo, aos políticos, é uma pergunta que ele faz. A Wilitânia Dias diz o seguinte: doutor Lenivaldo, o que é que você acha dessa política? E depois, resumindo, quem sofre é o pobre, né? E aqui eu vou aproveitando esses comentários para a gente entrar no último ponto da nossa pauta, né? Que já estamos com 55 minutos de reunião, né? De live. E a gente precisa falar da democracia, né? A nossa democracia, doutores, juristas, está ameaçada ou não? Essa questão do artigo 142, tão propagado ultimamente, como é que vai funcionar? Como é que funciona isso? O Exército pode moderar essas questões ou não? São questões que estão aí levantadas na sociedade. O que é que vocês acham disso? Rui, você já pode falar aí, já tem condições de falar, sua internet aí já resolveu? É que ele está com um delay. Eu acho que não. Vocês aí podem comentar, Lenivaldo? Eu queria ouvir, mano, sobre essa questão do artigo 142, na verdade. Para facilitar. Partido. Eu vou tentar entrar pelo Facebook, eu vou sair, vou entrar no computador para ver se melhora, porque pelo celular está muito ruim. Só uma questão, João, sobre esse artigo 142, a OAB fez uma consulta com o Conselho Federal da OAB, que é composto por juristas renomados de todo o país e também pelos presidentes das seccionais estaduais, e aí incorporou parecer de outros juristas e chegou à conclusão de que esta interpretação que um jurista divulgou aí, dizendo que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, podem exercer poder moderador, o parecer da OAB foi contrário, certo? Dizendo o seguinte, ora, este poder moderador existiu na época do Império. Este poder moderador das forças de segurança era da época do Império, da Constituição do Império. Tá? E a Associação de Juízes para a Democracia foi na mesma direção também, dizendo, isto é uma interpretação que adultera o sentido do Constituinte de 87. Uhum. Adultera o sentido original do artigo 142. Lenivaldo, para facilitar, eu vou ler aqui a íntegra do artigo, né? Para facilitar aqui na discussão. O artigo 142... Aí eu passo a palavra para doutor Mano, depois que você lê. Quero ouvir Mano sobre isso também. Beleza. Aqui diz o seguinte, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E aí, doutor Emanuel? Primeiro eu fiquei aqui meio, como diz o Matuto, encafifado, com a provocação do meu amigo Paulo Miranda, que está me devendo uma conversa franca após uma feijoada, né, da confraria do doutor, né, frente a frente, dele ter perguntado a mim se eu acredito em Papai Noel. Olha, desde pequeno que eu fui acostumado, eu nunca fui de ganhar presente no Natal, porque o pobre não tem direito a isso. Então,
eu já fui desacreditado da infância. Eu não acredito em Papai Noel, não. Agora, eu acredito numa história que tem na Bíblia, né, de que existe lobo que se fantasia na pele do cordeiro, né, na pele de ovelha, né, de gente mal que se fantasia de gente boa, de cidadão do bem. Né? Eu acredito nessas histórias, nessas parábolas, nessas paráfrases, né? Mas em Papai Noel, com toda certeza, não acredito, não. Tanto é que não acredito nem em fake news, nem em notícias falsas. E vou cobrar feijoada. Eu sei que quem vai fazer sou eu. Mas com relação ao artigo 42, veja que essa tese ela cai por terra logo no começo do artigo. O que é que ele diz com relação à presidência da República, que exerce o quê? O poder supremo, né? Ele diz aqui o seguinte: o presidente da República sob a autoridade suprema do presidente da República. Se ele é a autoridade suprema, como é que o militar tem poder sobre ele? O que é que a gente entende por supremacia? Toda a tese já cai aí. Né? Toda essa tese já cai por aí. E outra coisa, a gente tem uma Constituição que foi feita, né, no molde que manda o figurino da Constituição Democrática. Né? E ela foi, inclusive, chamada de a Constituição Cidadã, e se preocupou com os excessos do Estado com relação ao cidadão, de proteger o cidadão dos excessos do Estado. E a gente vinha de um estado de exceção. A gente vinha de um estado ditatorial. Para alguns que acreditam no Papai Noel, era só um governo que era democrático, você podia dizer o que quisesse. Eu desconheço essa conversa, porque o que eu conheço da história, conheço pouco, não tanto quanto o sociólogo e advogado Lenivaldo, né? Mas o que a gente sabe da história é que era um governo que perseguia os seus opositores. E aí, uma Constituição que vem num governo democrático, feito de uma forma democrática, olhando e protegendo o cidadão dos excessos do Estado, jamais iria colocar um artigo dando o poder moderador aos militares. Então, já cai por terra aí, porque a gente já vê que ele não tem autoridade superior. É que ele está debaixo da autoridade de alguém, porque o presidente exerce essa autoridade. E aí a gente vai conversar sobre a interdependência harmônica dos poderes, né? Que hoje a gente vê ferida a harmonia, né? A harmonia dos poderes. Mas quando a gente vem independência de poderes e toda aquela tese de Montesquieu, né? O que é que a gente entende como poder? Né? O que é que a gente entende como poder? Quais são os três poderes? A gente não vê o militar em nenhum desses poderes. A gente vê o militar como uma força auxiliar na investigação policial, como uma força auxiliar na defesa das fronteiras, na defesa do país, na defesa do cidadão, mas não vê como um poder que integre, né, os poderes estatais. E aí a gente volta de novo para a Constituição. O que é que a Constituição diz com relação a poderes? Ela diz: todo poder emana do povo. O militar é escolhido pelo povo. Aí você pode dizer, mas o ministro do STF não é escolhido pelo povo. Indiretamente, sim. Porque ele é sabatinado lá no Senado. E o Senado é composto de cidadãos eleitos pelo povo, que outorga poderes para o senador. E a outorga, para quem é advogado, é uma procuração, é você passar o poder para aquele cidadão votar no seu lugar. E aí a gente tem a lei sendo votada no meu lugar, por isso que a gente tem que ter cuidado em quem a gente vota. Por isso que a gente tem que ter cuidado em que ideologia segue o candidato que a gente vota. Né?
É esse cuidado. Então, veja, a própria Constituição derruba essa tese. Todo poder emana do povo. Todo poder. Então, você acha que o poder de polícia, o poder da polícia, não o poder de polícia, que é outra coisa, né, no ramo do direito, mas que o poder da polícia se sobrepõe ao poder do chefe do Estado, se sobrepõe ao poder do chefe do Executivo, se sobrepõe ao poder do chefe do Legislativo, e legislação nenhuma de Estado democrático vai fazer isso. Pelo contrário, ele é submisso a esses três poderes. Ele é uma força auxiliar desses três poderes, mas nunca é uma sobreposição a esses poderes. E a gente não vê... Isso é uma tese até louca. Né? Eu entendo assim, me desculpa o exagero, mas isso é uma tese louca. Né? Porque você imaginar que você pode dar o poder moderador ao militar, né? É você imaginar que a Constituição é relativizada. Todo poder emana de mim, do povo. E aí eu só elejo esses daqui. E aparecem outros na história que não são eleitos para se sobrepor ao poder que emana do povo. É inconcebível. A gente tem visto, né, doutor Emanuel, doutor Lenivaldo. Satisfeita a resposta aí, a doutor Lenivaldo, e fica à vontade. A gente tem visto a evocação, deste artigo 142, né? Inclusive pelo próprio presidente da República, né, que ameaçou dar um golpe de Estado baseado nesse artigo, né? E aqui, para encerrar a nossa live de hoje, eu quero aqui registrar, né, aqui, o doutor Pedro Paulo Cabral também entrou aqui, grande Pedro Paulo. Ele colocou o seguinte: o jurídico da Câmara Federal deu um parecer que o Exército não é poder moderador. Os poderes são executivo, legislativo, judiciário e só. Isso aí tudo é uma tese autoritária, nessa ideia de usar artigo 142. E, assim, a gente observa também que as pessoas seguem os 30% que seguem aí, por enquanto, até hoje é 30%, que isso vai acabar diminuindo com todas essas loucuras que têm sido propagadas. A gente vê faixas, cartazes, fecha STF, fecha Congresso, o presidente use o artigo 142, ditadura militar com Bolsonaro no poder. Como é que pode funcionar um negócio desse? Ele não já é o poder, como ele mesmo já falou? Pois era exatamente dessa tecla que eu iria tocar. Veja a questão como é, no meu ponto de vista, insana. Como é que eu, presidente, peço para o militar tomar o poder porque ele é o moderador, para que eu continue presidente? Ora, se ele é o poder moderador, ele vai botar quem ele quiser, né? Então o camarada já está se autodestruindo numa declaração dessa. Né? Ele já está dizendo que ele não é capaz de fazer esse controle. Essa a análise que eu faço. Não, olha, é aquela história que eu tenho muito cuidado como pai. Quando o pai não está em casa, que a mãe vê o menino danado, virado na pantera, para cima e para baixo, e diz: seu pai chega já, viu? Seu pai chega já. Aí a mãe está dizendo que não está podendo resolver aquela situação, mas que o pai, quando chegar, vai resolver. Né? E a gente sabe que os dois têm o mesmo poder de família, os dois têm a mesma ordem, pode ser que não seja tão efetiva quanto, mas tem a mesma, na escala de poder, tem o mesmo poder. E aí o camarada pensar que o outro é que vai resolver... Doutor Emanuel, Rui ficou... Ele parecia hoje o David Copperfield, né? Ele aparece, desaparece, e é uma resenha retada também. Olha, Rui, a gente já está chegando ao final do nosso... aqui com essa internet. Eu tentei, do nosso programa de hoje, a gente está chegando ao final. Vezes, e... tá ruim.
E o doutor Pedro Paulo aqui falou que Bolsonaro quer o poder absoluto, quer ser um ditador, né? Tal. Mas aí a gente agradece assim, a participação de vocês, muito importante. E toda semana a gente vai estar fazendo uns quadros assim, que é para tentar trazer uns temas de debate que está aí na sociedade, né? E também vai ter o debate municipal, aí trazer também essas conversas aqui também no Papo Aberto aqui pela página do blog do Sobrinho. E, Pedro Paulo, aguarda que eu já quero uma entrevista contigo, vice. Vai se organizando aí, para a gente já fazer um debate aí próximo. Beleza, doutor Paulo Miranda, também pode ser um convidado nosso. Ludimar Miranda, um abraço também. Luciana Siqueira, Rita Nascimento, Ilitânia, que entrou aí, Murilo Piduti, que entrou também aí na nossa live e participou. Então, é isso aí. A gente agradece a todos vocês por essa participação. Aproveita para seguir a página do Sobrinho aí no Facebook, para nos próximos programas já ser notificado diretamente sobre isso aí. Então, eu deixo vocês à vontade agora para as considerações finais com o nosso público. Doutor Emanuel Silveira. Novamente, eu gostaria de agradecer e vou me atrever a fazer uma sugestão, porque a gente ficou aqui em débito com o professor Rui, e eu acho que você deve fazer uma live sozinho com ele para a gente ficar perguntando a ele. Porque... Com quem, mano? Com o professor Rui. Não é porque ficou aí, eu acho que o negócio dele é show de mágica. Eu gostaria de ter participado mais, ter contribuído mais na discussão, apesar que, para mim, foi uma aula, né? Ter 3 figuras ilustres, com o conhecimento que vocês têm. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu podia contribuir na discussão. Infelizmente, a internet da gente... A gente ainda está na internet fake news, né? Nossas internet, nós pagamos 10 mega, mas só chega 1. Mas aí, enfim, parabéns pelo nível do debate, João. Parabenizar pelo espaço. Eu acho que é um espaço democrático que a gente pode compartilhar e divergir também de ideias. Acho que o crescimento da sociedade passa justamente por essa discussão, por esse crescimento, e me coloca à disposição para algum dia, quando minha internet estiver legal, poder interagir melhor com vocês. Um abraço e obrigado aí pela oportunidade e pelo convite. Beleza. Lenivaldo? Foi muito bom. Estou muito grato, feliz com o convite e estar ao lado de Mano, de Rui, sob a sua moderação. Aí é que é um poder moderador verdadeiro, é o seu. É verdade. Certo? Mas esse que estão pleiteando, a Constituição não fala nem moderação como função das Forças Armadas, como explicou muito bem, Mano. Certo? Parabéns, Mano, pela sua sapiência. Tá? Agradecer, nós estamos aí à disposição. Eu queria também me atrever a propor que a gente faça um debate, João, sobre o mundo do trabalho e o direito do trabalho nessa região nossa, principalmente essa incidência dos trabalhadores para as eleições municipais. O que é isso? O que é ser trabalhador em Palmares? Fazer um debate nessa direção para incidir em algum programa de governo para as categorias aí. Eu vou usar isso. E no mais, agradecer pela oportunidade de dizer que sempre estamos aí à disposição. Beleza. Eu acho que vai casar esse debate com o companheiro lá de Ribeirão, Rui, que vem com a questão previdenciária e já entra no direito do trabalho também. Aí dá para fazer uma conversa bem organizada. Nosso amigo Sid Clay. Beleza, então. A gente vai organizar e a gente volta a entrar em contato, né? Quero agradecer a participação de vocês, né, a disponibilidade de todos vocês de participar, dos nossos seguidores, das pessoas que participaram aqui no chat, né, doutor Pedro Paulo, doutor Paulo Miranda, Ludimar Miranda, Wilitânia Dias, Luciana Siqueira, Murilo Kiduti, Rita Nascimento, e todo mundo que participou aqui com a gente, Eduardo Henrique, né, que fez aqui a sua pergunta.
E nas próximas, convidar vocês também para estar conosco aqui, conversando e debatendo os assuntos de interesse da sociedade. A gente deixa aqui um abraço a todos e a gente encerra por aqui, né? Com esse trabalho magnífico e essa palestra magnífica que foi feita aí pelos 3 juristas palmarenses. Obrigado a todos vocês. Manda as ordens. Estamos à disposição.